O desconfinamento em Portugal deve começar com a reabertura das creches. Os restaurantes vão ser os últimos a retomar a atividade. O alívio das restrições pode começar já na próxima segunda-feira. 15 de março é esta data apontada pelos especialistas para Portugal atingir o controlo da Covid-19. Mas apesar de os peritos considerarem que é possível começar a desconfinar a partir deste dia, a Ministra da Saúde recusa comprometer-se com datas. Se repararem, nenhuma das apresentações que hoje aqui foi realizada apresentou para datas precisas, apresentaram isso sim para níveis específicos de atuação face à situação do nosso contexto. E, portanto, agora, face a isto, o Conselho de Ministros vai reunir na quinta-feira e apreciar. A estratégia é de redução gradual das medidas e obedece a uma escala. O nível 1 significa risco muito baixo, praticamente sem restrições, e o nível 5, muito elevado, corresponde a confinamento total. Segundo os especialistas, Portugal está neste momento no patamar 3 e a ideia pode passar por ter o país a várias velocidades, com níveis e medidas diferentes consoante o risco do concelho. Mas para já os peritos defendem que o país todo adote medidas de nível 4. Se assim for, isto significa que o caminho para o desconfinamento passa pela reabertura do ensino pré-escolar e dos estabelecimentos que não implicam contacto com o público, com venda ao postigo, embora com horário reduzido. Os restaurantes e cafés continuam fechados, mantém-se o serviço de takeaway ou entrega, o convívio é limitado ao agregado familiar. Quanto aos transportes públicos, deverão ser reforçados de forma a evitar horas de ponta e garantir que circulam com apenas 25% da lotação. O teletrabalho deverá continuar sempre que possível. Caso não seja, os horários têm de ser desfasados. Neste patamar, o recolhimento obrigatório também se mantém. Os especialistas recomendam que as medidas sejam revistas de 2 em 2 semanas. Se a evolução continuar a ser favorável, o país baixa até ao nível 3. Isto significa que o comércio e o retalho podem abrir, ainda com restrição de horário. Também os restaurantes podem reabrir, mas só com serviço de esplanada e com um máximo de 4 pessoas na mesma mesa. Podem regressar às escolas as crianças do primeiro e segundo ciclo. Neste patamar, a situação dos transportes públicos mantém-se, mas o convívio familiar pode ser alargado a 6 pessoas do conjunto social. Já no nível 2, o alívio é maior. O comércio e retalho deixam de ter restrição de horário, os restaurantes já podem abrir e até ter mais pessoas nas esplanadas. A ocupação total dos transportes públicos aumenta para metade e os jovens do secundário e terceiro ciclo regressam às aulas em regime presencial. No patamar 1, menos restrições ainda. É quase um retomar da normalidade com a reabertura das universidades e o regresso ao trabalho presencial da grande maioria das profissões. Convívio familiar neste nível já pode incluir, além do agregado, uma dezena de pessoas. Por saber estão as datas em que tudo isto entrará em vigor. Os especialistas alertam para aquilo que consideram ser o maior perigo e até ameaça ao desconfinamento. Consideramos como limite a evitar uns 240 casos por 100 mil habitantes, uma vez que este é um indicador que tem sido, na revisão da literatura, mais indicado como um limite a partir do qual começa a haver sobre os serviços. Eu aqui sugiro uma atenção redobrada durante todo o processo de desconfinamento e nesta próxima era para com os países que estejam um pouco mais desleixados ao nível de monitorização de variantes de interesse clínico e epidemiológicos. Se o desconfinamento avançasse hoje e por conselhos, nenhuma zona do país ficaria fechada em confinamento total, já que nenhum município está em risco extremamente elevado quanto à incidência. Porto, Lisboa e Faro ficariam no nível 4, precisamente o defendido pelos especialistas para começar. Do lado oposto, no nível 1, praticamente sem restrições, estariam, por exemplo, os concelhos de Alfândega da Fé, Alvito, Fornos de Algodres, Vila Velha de Rodão, Mesão Frio, Miranda do Douro e Mora.